Boa noite a todos. Que a paz e a luz de Jesus estejam com todos vocês. Boa noite a todos os nossos amigos da Sociedade Espírita Chico Xavier, das outras casas irmãs também. Aqueles que nos assistem nas redes sociais, o nosso muito boa noite. Vamos então fazer a nossa prece inicial, antes de nós iniciarmos os nossos trabalhos. Pai amado, te agradecemos imensamente, Senhor, pelo dia de hoje, pelo sol, pelo ar que respiramos. Enfim, agradecemos pela nossa vida. Que possamos realmente sentir a presença divina em nossos corações, a cada momento, em cada sorriso, em cada aperto de mão, abraço, mesmo sendo virtual. Que a tua luz ampare a todos nós e que possamos ser sempre muito humildes, com o coração aberto. Obrigada, Jesus, por tudo que temos e por tudo que somos. Que assim seja. Então, meus amigos, hoje nós vamos falar sobre um tema que a maioria de nós não gosta. Mas, como diz o nosso irmão Haroldo Dutra Dias, é a única coisa que realmente não vamos poder evitar. E que todos nós iremos passar. Não sabemos o momento, nem a hora, nem o dia, mas ela é inevitável. Morte, começo ou fim? A maioria de nós não gosta de falar sobre a morte, não é mesmo? Ai, para com esse assunto, coisa chata, triste. Mas é algo que vai acontecer com todos nós. Não vamos ficar eternamente aqui. Como a humanidade pensa a morte? Por que nós a tememos? É concebível falar que a morte é o começo ou o fim? Sob que ponto de vista? O que é a morte? Como ver a morte dentro da ótica espírita? Morte, do latim mortem, é a cessação da vida e manifesta-se pela extinção das atividades vitais, crescimento, assimilação e reprodução do domínio vegetativo, apetites sensoriais no domínio sensitivo. Aqui nós temos uma explicação, um conceito do que é a morte, quando cessa todas as nossas atividades vitais. No âmbito da doutrina espírita, a morte é o desprendimento total do espírito, do corpo físico, em consequência da ruptura do laço fluídico que prende ou liga um ao outro, quando então há o falecimento. Desprendimento do espírito. Com a doutrina espírita, trazida pelo nosso irmão Allan Kardec, através do plano espiritual, o nosso consolador prometido, como nós costumamos dizer, nós sabemos que a morte não existe. Existe, sim, o desprendimento do espírito do corpo. Nós espíritas falamos o desencarne. O que é desencarne? Sair da carne. Quando nós nascemos, nós encarnamos, o espírito então encarna. E quando ele sai do corpo físico, há o desencarne. O corpo físico morre, Esse se vai. Mas o espírito continua vivo. A morte, nem começo e nem fim. Para o espiritismo, a morte não é começo nem fim. É a passagem do espírito que está na prova da carne. Para o espírito que estará em outra dimensão, é a transição, a passagem, mudança de plano. Então vejam só, nós estamos aqui
para cumprir uma missão, para cumprir as nossas provas, coisas que nós deixamos de fazer em outras vidas, temos que completar nessa. Uma passagem, estamos aqui de passagem. A doutrina espírita codificada por Allan Kardec esclarece-nos acerca do problema da morte. Para início de conversa, a morte não existe, como eu falei antes. Deixamos aqui a veste física, mas o espírito continua a sua jornada, levando consigo o seu perispírito, que vai vagar no mundo espiritual segundo o seu peso específico. Mais precisamente de acordo com o bem ou mal que tiver feito durante a sua existência terrena. O que quer dizer tudo isso? Perispírito, né? Perispírito é o corpo espiritual que o nosso espírito adquire no plano espiritual. Quando desencarna, com a mesma aparência, simplesmente de uma forma mais leve. Esse corpo, ele vai vagar no mundo espiritual. O que quer dizer isso? Dependendo do bem ou do mal que tiver feito na sua existência terrena. Dependendo de como nós vivemos a nossa vida, de como nós evoluímos, principalmente na nossa conduta moral cristã, nós vamos aliviar esse peso ou aumentá-lo. André Luiz, no seu desencarne, aumentou muito o peso do seu corpo espiritual, do seu perispírito, e foi para as zonas umbralinas, né? Lá no filme Nosso Lar, nós vimos todos esses acontecimentos através da psicografia do Chico. 8 anos de sofrimento no umbral. O que é esse peso que eles falam? Né? Esse peso específico. O peso, como eu disse antes, é toda essa carga moral de coisas boas e ruins que nós vamos adquirindo ao longo da nossa existência. Principalmente a prática das coisas boas, não apenas falar, mas praticar. E lá no Evangelho diz: muito será cobrado a quem muito foi dado. O que quer dizer isso? Aquele irmão que não tenha conhecimento da doutrina, que não tenha conhecimento, muitas vezes, de nada em relação à parte cristã, sobre Deus, sobre Jesus, mas era uma pessoa boa, da sua forma. Era ranzinzo, era brabo, às vezes um pouco ignorante, um pouco egoísta, um pouco orgulhoso, mas era uma pessoa honesta, correta, trabalhadora. Bom pai ou boa mãe de família, servindo a sua comunidade, todos aqueles que estavam ao seu redor. Ah, esse vai parar no umbral? Talvez vá para alguma zona mais leve, porque assim como as colônias espirituais superiores, como nós vimos lá no filme Nosso Lar, tudo bonito, há milhares de outras colônias também. Assim como as zonas umbralinas não tão pesadas como o nosso irmão André Luiz esteve. Então, este peso nós é que criamos durante toda a nossa existência. A morte é o desprendimento do espírito no corpo físico. Lembremos-nos que não é o espírito que deixa o corpo, mas o corpo que sem energia, sem o fluido vital, solta-se do espírito, que é vivo, e deixa-o ir para outras paragens. É como se uma fruta madura que cai da árvore. Então, é o corpo que morre. Não é o nosso espírito. Aí vem o caso dos suicidas. Aquelas pessoas que pensam: eu vou me matar, vou tirar minha vida e os problemas vão acabar. Vai estar tudo resolvido. Vai matar o quê?
vai matar teu corpo, porque você vai continuar vivo. Os problemas aqui da terra vão continuar para aqueles que ficaram encarnados. A família, os amigos e o sofrimento espiritual você vai continuar tendo, talvez muito pior do que estivesse aqui ainda vivo. A morte do corpo é que determina a partida do espírito. Dessa forma, durante a reencarnação, o espírito se acha preso ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ou perispírito. A morte é a destruição somente do corpo, não a desse outro invólucro, de que o corpo separa quando cessa neste a vida orgânica. Então nós vemos aqui, no primeiro quadrinho, uma moça deitada, faleceu, o corpo. O espírito está ali, acima do corpo físico. Nós temos a mesma imagem. Este corpo que é o perispírito, porque ele é mais sutil, por isso esse nome. Mesma coisa embaixo. Então, quando nós reencarnamos, ou quando nós nascemos, como diz aqui, nosso espírito fica preso neste corpo. É uma prisão. E quando nós desencarnamos, ele se liberta. A preparação para a morte. Tem muita gente que se preocupa com a morte, tem uma preocupação mórbida. Ficam pensando se neste momento final da vida, querem saber se que vão sentir, se terão dor, se terão sofrimento. Acontece que não temos experiência da morte, simplesmente não fazemos parte dos encarnados, e sim dos desencarnados. O Espírito Irmão X, no livro Cartas e Crônicas, deixa-nos alguns conselhos. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia da gula. Deixe os testamentos em dia. Não se apegue demasiado aos laços consanguíneos. Convença-se de que se você não experimenta simpatia por determinadas pessoas, há muita gente que suporta você com muito esforço. Mas nós não paramos para refletir dessa forma. Nós apenas queremos ver o nosso lado, nunca o lado do outro. Diminuir gradativamente a volúpia da gula. Não se apegar aos laços consanguíneos. Esse é o mais difícil. Mais difícil do que os laços materiais, do que se desapegar da matéria, ou seja, dos bens materiais, são os laços consanguíneos. Estamos preparados para isso? Com certeza ainda não. É difícil. Nós que somos pais, somos mães, pais, avós, tios, amigos, a gente tem aquele sentimento. Eu quero ir primeiro. Meu filho não, minha filha não, meu marido não, minha esposa não. Então, porque nós temos aquele sentimento ainda de perda, que nós vamos perder alguém. O entendimento do lado espiritual é algo que nós temos que ir construindo dia após dia, a cada momento da nossa vida. O desapego aos bens materiais também ajuda para que você tenha uma outra visão. Não que você precise ser uma pessoa extremamente pobre sem nada. Não. Porque a riqueza faz parte da evolução do espírito também. As conquistas que nós fazemos, a parte intelectual, o estudo, tudo é para a evolução nossa. Não podemos ter este apego. Agora,
os laços consanguíneos é mais difícil devido ao nosso egoísmo. Isso é egoísmo. Nós somos ainda muito egoístas. Eu quero ter o meu marido aqui do lado, quero ter a minha esposa do meu lado. Nem que ele não fale, que ela não fale, mas eu estou enxergando, eu estou vendo. Porque eu não sei o que vai acontecer. O que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com ele. E isso demonstra a nossa falta de fé, de confiança no nosso Criador, de confiança naquele que esteve há milhares de anos entre nós, trazendo essa compreensão da vida futura. A alma nada leva, senão lembranças doces ou amargas, e o desejo de ir para um mundo melhor. Hoje ainda, antes de vir para cá, eu estava pensando sobre isso. Puxa vida, eu não vou lembrar dessa existência. Quando eu desencarnar, ou quando eu reencarnar novamente, não vou lembrar que eu fui a Ângela. Não vou lembrar dos meus amigos, das pessoas que conviveram comigo. Entretanto, no mesmo instante veio o pensamento: viva da melhor forma possível. Olha o céu, como está bonito, azul. Olha os teus netos que têm saúde, teus filhos, aqueles que estão ao teu redor. E carregue a maior quantidade de boas lembranças na tua memória. Porque é isso que nós vamos carregar. Mesmo que de forma inconsciente, doces ou amargas lembranças. Não tema a morte. Ela faz parte do processo evolutivo. Viva de maneira prudente, faça o bem que puder e quando soar o seu momento, vá sem medo. Mas nunca a busque ou a precipite. Tudo tem seu momento na vida e todos temos algo a fazer num tempo programado. Para aqueles que foram antes, guarde a convicção de breve reencontro e ore pela felicidade deles. Eles receberão a mensagem do seu coração. Nunca buscar ou precipitar. E isso aqui não se refere apenas, nós podemos pensar em suicídio. Muitas vezes nós buscamos a morte. Buscamos o desencarne do nosso corpo antes do tempo. Como o nosso irmão falou na mensagem anterior, né? A questão da gula, por exemplo, da má alimentação, maltratando o nosso corpo físico, o nosso organismo, dos vícios que nós ainda lutamos tanto para nos libertar, seja do vício do álcool, do cigarro, de tantas outras formas que existem. Então, muitas vezes nós precipitamos o momento. Vamos ter esse cuidado conosco. Aqueles que já foram, que já não estão entre nós, eles nos veem, eles nos ouvem, sentem os nossos sentimentos de revolta, de amor, de raiva, tudo eles sentem. Então vamos sempre lembrar de todos eles, não com angústia. Eu sei que não é fácil, mas vamos lembrar com amor, com carinho, que eles possam sentir essa vibração no seu espírito. E aqui Santo Agostinho nos diz: a morte não é nada. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo.
como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo, o que ela sempre significou. O fio não foi cortado, porque eu estaria fora de seus pensamentos. Agora que estou apenas fora de suas vistas, eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela, como sempre foi. E a vida continua e vai continuar sempre, neste planeta, em outros planetas, em outros universos. Milhões de irmãos, melhor dizendo, estão desencarnando. Grande parte, ou digamos a maior parte deles, por esta pandemia. Mas também, muitos estão morrendo de fome, de frio, de desamparo, de depressão, de doenças mais graves. São provas que esses espíritos pediram ou tiveram que passar nessa vida. Eles vão se tornar nada? Não, vão continuar vivos. Todos estão vivos. Somos espíritos. Vivemos e morremos várias e várias vezes. Essa existência não é a primeira e nem será a última. Estamos em busca da nossa evolução. Então, o que temos que fazer para nos sentirmos um pouco mais preparados quando esta palavra, morte, palavra ainda tão tenebrosa, que nos dá medo, que nos assusta, bater à nossa porta? Na nossa família, no meio dos nossos amigos. Temos que exercitar e nos fortalecer na fé. Porque a vida vai continuar. Com certeza. Nós iremos continuar, aqueles que aqui ainda estiverem. E teremos que ter força, coragem, para continuar a nossa missão. E ter a fé e a compreensão de que vamos nos reencontrar do outro lado. De uma maneira ou outra nós vamos nos ver. Todos nós. E se hoje nós estamos na família que estamos, não é o acaso. Se eu estou aqui no Rio Grande do Sul, vindo do Paraná há mais de 20 anos, de uma cidade a qual eu jamais achei que sairia. Nunca imaginei estar no Rio Grande do Sul e aqui estou. Não é o acaso. Na família que eu estou, com meu marido, com os meus filhos, meus netos, nada é o acaso. Então vamos viver bem, porque viver é maravilhoso. Viver neste planeta é uma dádiva. Vamos olhar mais para o céu, vamos contemplar mais as coisas boas, vamos nos queixar menos, mas muito menos. Ai, a minha perna está doendo, é sinal que tem perna. Se não tivesse, não estava doendo. Mas por que dói? Vamos analisar como estamos cuidando do nosso corpo, como estamos cuidando da nossa família, dos nossos filhos,
daqueles espíritos que nós aceitamos nessa vida como ser pai e mãe. Nós assumimos um compromisso espiritual com eles. Então, vamos viver bem, junto da nossa família, de todos aqueles que amamos, ajudando e auxiliando. Então, meus irmãos, esta era a mensagem de hoje. Não vamos ter medo da morte. Vamos viver bem, com muita fé, com muita alegria. E neste momento de oração, onde vamos fazer a prece final, que você possa sentir a paz, a tranquilidade dentro da tua casa, junto da tua família, os teus amigos, aqueles que estão ao teu redor, o teu local de trabalho. E queremos hoje rogar humildemente ao nosso Mestre Jesus, a falange de espíritos superiores, a proteção divina aos nossos médicos, aos nossos enfermeiros, aos policiais, a todos aqueles que estão na frente, na linha de frente nessa pandemia, em todo canto deste planeta. Há irmãos que trabalham 24 horas por dia para salvar vidas, deixando de lado sua família, seus filhos, a sua própria vida. Que eles sejam amparados, Senhor, pelos teus anjos de luz. E a nós, resta-nos agradecer pela saúde, pela tranquilidade, pelo alimento à nossa mesa, pela nossa vestimenta. Agradecer até mesmo pelas nossas dores, porque elas nos fazem refletir, elas nos ensinam a ter paciência, a ter resignação. Que possamos ter fé e coragem, meus irmãos. Que possamos trabalhar dia após dia a nossa fé, para nos tornarmos pessoas melhores. Que possamos ser sinceros e humanos uns com os outros. E a nossa Mãe Maria, essa mãe que nos ama sempre de forma incondicional, rogo humildemente a vós, que o teu manto de luz ampare a todas as famílias, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Uma boa noite.